Olá, pessoal! Aqui quem fala é o Sérgio Santos e estamos aqui para o nosso quadro Evangelho, Consciência e Espiritualidade, onde buscamos conectar estudos científicos com os ensinamentos do Mestre Jesus. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre como o trabalho, a atividade pode influenciar o nosso crescimento e a nossa vida. Para iniciarmos, façamos a nossa prece. Deus, Pai de amor e bondade, gratidão pela oportunidade de mais uma vez estarmos aqui juntos, buscando aprender, que a Tua luz se derrame, que consigamos refletir lá onde formos e que por Tua graça e bênção possamos crescer. Que assim seja. Muito bem, para iniciarmos a nossa reflexão de hoje, vamos ler o Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, comentado por Emmanuel e psicografado por Chico Xavier. E o tópico de hoje é o seguinte: Mateus, capítulo 7, versículo 7. Pedi e vos será dado, buscai e encontrareis, batei e será aberto para vós. Ação e prece. Prece é orientação, serviço é merecimento. Prece é luz, serviço é bênção. Muitos irmãos rogam auxílio do céu, trancando, porém, o coração ao auxílio em favor dos companheiros que lhes solicitam apoio e cooperação na terra. A evolução, no entanto, em qualquer território da vida, é entretecida em bases de intercâmbio. O lavrador retém o solo e os elementos da natureza, mas se aspira a alcançar os prodígios da colheita, deve plantar. O artista possui a pedra e os instrumentos que lhe possam alterar a estrutura, mas se quer uma obra-prima, há que burilá-la com atenção. No versículo 7º do capítulo 7 dos apontamentos do apóstolo Mateus, no Evangelho, disse-nos Jesus: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Em linguagem de todos os tempos, isso quer dizer: desejai ardentemente e as oportunidades aparecerão. Empenhai-vos a encontrar o objeto de vossos anseios e tê-los-eis à vista. Todavia, é preciso combater o bom combate, trabalhar e agir e servir para que se vos descerrem os horizontes e as realizações que demandais. Semelhantes princípios regem as leis da prece. A oração ampara sempre. No entanto, se o interessado em proteção e socorro não lhe prestigia a influência, ajudando-lhe a ação a benefício dos seus próprios efeitos, de certo que não funciona. Que assim seja. Nossa, comentário muito translúcido do entendimento do nosso querido Emmanuel, né? O que ele vem nos falar sobre prece, pedir, orar e receber? Que existe um meio do caminho, o intercâmbio entre o que Jesus nos ensina, que tudo que nós pedirmos, batermos e nos esforçarmos que vamos receber, e esse intercâmbio se chama trabalho, ação, serviço. Ou seja, se nós não agirmos para que o que nós estamos pedindo aconteça, nada vai acontecer, né? Então, não adianta a gente simplesmente desejar uma recompensa, algo que nós consideramos que será bom, se de fato aquilo não for por merecimento do espírito, do ser, de nós como indivíduos. E esse merecimento, ele vem através do esforço, além de, claro, ser algo que não vai prejudicar outras pessoas e vai ser bom de fato para nós. Às vezes nós não sabemos realmente o que vai nos fazer bem, e aí a lei de Deus nos guia para o que de fato é o bem e o bom para nós, né? Mesmo quando nós não compreendemos isso no momento. Mas para todo o restante que nós queremos, desejamos e precisamos até receber, existe a ferramenta de conexão da prece, do pedido com o obter, que é o esforço, né? Senão, onde estaria a justiça divina que é perfeita? Senão, onde estaria, né, o livre-arbítrio e o esforço de cada um
para ter a recompensa. Ação e reação, né? Então, um detalhe também muito interessante que Emmanuel coloca nesse trecho é que quando nós queremos algo para nós, especialmente em se tratando de mundo material aqui na Terra, né, nós devemos colocar o trabalho não só em função de nós mesmos, o esforço para adquirirmos aquilo que desejamos, não somente para nosso proveito único, mas também para o proveito dos que nos rodeiam, da sociedade, daqueles que nos cercam e precisam de alguma forma de nosso amparo e serviço também. E aí sim nós potencializamos mais ainda a nossa capacidade de conquistar aquilo que estamos pedindo, desejando e trabalhando para, né? Fazei a sua parte, que o céu te ajudará. Lei de Deus. E dentro deste contexto, nós trouxemos também o nosso livro querido, Alvorada Cristã, ditado por Neio Lúcio e psicografado por Chico Xavier. E o tópico de hoje é o seguinte, tópico 45, o anjo da limpeza. Adélia ouvira falar em Jesus e tomara-se de tamanha paixão pelo céu que nutria um desejo único, ser anjo para servir o Divino Mestre. Para isso, a boa menina fez-se humilde e crente, e quando se não achava na escola em contato com os livros, mantinha-se na câmara de dormir em preces fervorosas. Cercava-se de lindas gravuras em que os artistas de pincel lembram a passagem do Cristo entre os homens, e em lágrimas repetia: Senhor, quero ser tua, quero servir-te. A mãezinha, em franca luta doméstica, embalde convidava aos serviços da casa. Adélia sorria, abraçava e a ela reafirmava o propósito de preparar-se para a companhia do divino amigo. A bondosa senhora, observando que o ideal da filha só merecia louvores, deixava-a em paz com os estudos e orações de cada dia. Meses correram sobre meses, e a jovem prosseguia inalterável. Orando sempre, suplicava ao Senhor que a transformasse num anjo. Decorridos 2 anos de rogativas, sonhou certa noite que era visitada pelo Mestre amoroso. Jesus envolvia-se em vasta auréola de claridade sublime. A túnica luminosa a cair-lhe dos ombros com graça e beleza parecia de neve coroada de sol. Estendendo-lhe a destra compassiva, o Cristo observou-lhe: Adélia, ouvi tuas súplicas e venho ao teu encontro. Desejas realmente servir-me? Sim, Senhor, respondeu a pequena, inflamada de comoção jubilosa e convencida de que o Salvador a conduziria naquele mesmo instante para o céu. Ouve, tornou o mestre docemente. Ansiosa de pôr-se a caminho do paraíso, a jovem replicou reverente: Dize, Senhor, estou pronta, leva-me contigo. Sinto-me aflita para comparecer entre os que retêm a glória de servir-te no plano celestial. O Cristo sorriu bondoso e considerou: Não, Adélia, nosso Pai não te colocou inutilmente na terra. Temos enorme serviço neste mundo mesmo. Estimo as tuas preces e os teus pensamentos de amor, mas preciso de alguém que me ajude a retirar o lixo e os detritos que se amontoam não longe da tua casa. Meninos cruéis prejudicaram a rede de esgoto e uma pequena distância do teu lar. Aí se concentra perigoso foco de moléstias, ameaçando trabalhadores desprevenidos, mães devotadas e crianças incautas. Vai, minha filha, ajuda-me a salvá-los da morte. Estarei contigo, auxiliando-te nesta meritória tarefa. A menina, preocupada, quis fazer perguntas, mas o mestre afastou-se de leve. Acordou sobressaltada, já era dia. Vestiu-se à pressa e procurou a zona indicada. Corajosa, muniu-se de desinfetantes, armou-se de enxada e vassoura e pediu a contribuição materna, e o foco infeccioso foi extinto. A discípula, obediente todavia, não parou mais. Diariamente, ao regressar da escola, punha-se a colaborar com a mãe em casa, zelando também, enquanto lhe era possível, pela higiene das vias públicas e ensinando a outras crianças a serem tão cuidadosas quanto ela mesma. Tanto trabalhou e se esforçou que, certo dia, o diretor do grupo escolar lhe conferiu o título de Anjo da Limpeza.
Professoras e colegas comemoraram festivamente o acontecimento. Chegada a noite, dormiu contente e sonhou que Jesus vinha encontrá-la de novo. Nimbado de luz, abraçou-a com ternura e disse-lhe brandamente: Abençoada sejas, minha filha. Agora que os próprios homens te reconhecem como benfeitora, agradeço-te os serviços que me prestas diariamente. Anjo da limpeza na terra, serás anjo de luz no nosso paraíso. Em lágrimas de alegria intensa, Adélia despertou feliz, compreendendo cada vez mais que a verdadeira aventura reside em colaborar com o Senhor nos trabalhos do bem, em toda parte, aonde estiveres. Que assim seja. Que texto lindo, né? Esses textos do Neo Lúcio, singelos, mas tão verdadeiros, tão profundos, tão reais e simples ao mesmo tempo, que permitem a todos compreender a profundidade dos ensinamentos do Mestre Jesus. E nesse trecho ele vem falar sobre serviço, ação. Nós temos aqui a Adélia, que é uma parábola de nós, seres humanos aqui, todos encarnados, que muitas vezes rogamos a Deus a oportunidade de sermos anjos, de nos melhorarmos, de sermos mais conectados e próximos à espiritualidade, ao nosso Pai, ao Deus, né? Nosso todo. E Ele nos ouve, o Mestre Jesus nos ouve, mas Ele espera ação e atitude. A Adélia não entendia isso e ficava apenas fazendo os estudos, ia para casa orar e fazia absolutamente nada para os serviços daqueles que a rodeiam, né? E aí Jesus foi ensinar para ela, né? Bem didático, assim como esse livro, essas orações, esses evangelhos vêm nos ensinar. Minha filha, você quer ser servidora de fato? Eu preciso de sua ajuda, não é só quando você estiver desencarnada, for um espírito no céu, junto a Deus, junto a nós, né? Eu quero a sua ajuda agora. Deus não te colocou na terra à toa, você não está na sua família à toa, você não está nessa comunidade que você nasceu à toa. Deus sempre coloca cada um exatamente onde precisa estar. Mas a gente, apesar das dificuldades, das turbulências, de todo o restante que nos rodeia, que é um mundo de provas e expiações ainda e não é fácil, muitas vezes, Ele nos pede o quê? Serviço, atitude, trabalho. Então, façamos o que nos cabe, o que podemos por aqueles que nos rodeiam, seja em casa, seja no trabalho fora de casa, seja para a comunidade, seja o que for. Mas vamos agir, vamos fazer. Não vamos ficar simplesmente pedindo e esperando que caia uma bênção do céu sem que tenhamos construído o merecimento para isso. Trabalhar e agir renovam e elevam a nossa alma e nos aproximam cada vez mais de Deus. Vamos colocar a mão na massa. E dentro deste contexto, nós também trouxemos um artigo científico muito interessante, cujo título é o seguinte: Normas sociais mal compreendidas. Mulheres que trabalham fora de casa na Arábia Saudita. Esse artigo científico ele foi publicado no Journal ou na revista que tem como título American Economic Review, que quer dizer Revisão Americana de Economia, pelo primeiro autor, Leonard Bernstein, e último autor, David Yanagisawa Drott. Bem, como o próprio título diz, esse artigo científico avaliou uma cultura onde muitas vezes os homens e a sociedade podem não estimular a mulher ao trabalho, especialmente o trabalho fora de casa, né? E o que eles mostraram é que se existe um estímulo, se a sociedade, os homens e até mesmo umas instituições filantrópicas que têm o intuito de instruir e amparar a mulher, dão um suporte, mostram que concordam, que está ok ela trabalhar, ela começa a fazer, às vezes, até um trabalho que ela fazia dentro de casa
Fora, passa a ser mais bem remunerada e se sente muito mais satisfeita. Então, esse suporte e apoio positivo para que, no caso dessa cultura, as mulheres possam sair de casa e trabalhar e construir a sua carreira, a sua vida, seja o que for, faz com que a sociedade cresça, faz com que elas aumentem a sua percepção de valor, de bem-estar, se sintam muito melhor por estarem exercendo uma atividade e, ao mesmo tempo, mesmo que os homens e a sociedade concordem com aquilo, mas se eles não expressam, não dão suporte, não dão apoio, elas se sentem mais retraídas. Então, ter esse suporte, o apoio, manifestar a concordância e os benefícios para que a sociedade cresça e melhore, faz parte desse processo de crescimento. E, mais uma vez, como nós refletimos ao longo do Evangelho de hoje também, o trabalho, a atividade, a ação traz melhora de bem-estar, traz melhoras e benefícios não só para as próprias mulheres neste caso, mas para a sociedade. Então, que nós possamos ter essa consciência de que precisamos agir para que as coisas aconteçam. Junto com a oração e a prece, a ação e o merecimento são necessários. Façamos então a nossa prece de encerramento. Deus, Pai de amor, gratidão por mais uma vez podermos estar aqui aprendendo, construindo conhecimento e nos elevando. Que a Tua luz se derrame e que possamos, Senhor, fazer o nosso melhor, não só por nós, mas pela sociedade, por aqueles que nos rodeiam. Que as luzes de mais alto possam alcançar os nossos anjos e mentores de luz e a todos aqueles que mais precisam, Senhor. Gratidão, que assim seja. Gratidão a vocês pela oportunidade de conversarmos mais uma vez. Namastê e até a próxima.